Graça, paz e alegria. Na porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, Gênesis do capítulo 25 ao capítulo 27, nós lemos o final da história de Abraão, algo sobre os descendentes de Ismael e de Isaque, e a primeira parte das emoções entre Esaú e Jacó. Abraão teve outros filhos, mas acabou espalhando por outros lugares, com dádivas, como diz o texto bíblico. Isaque é o seu herdeiro, e isso fica claro, era de fato a orientação do Senhor. Então Abraão estava seguindo isso, e nos dá o exemplo para que façamos o mesmo. Ainda que possa até parecer estranho, no caso específico, espalhar os outros filhos por causa de um, mas mesmo assim devemos fazer a vontade do Senhor. Muitas vezes tentamos adaptar as coisas, mas a vontade do Senhor não pode ser ajustada. É obedecida. Fazendo isso, Abraão morre como um grande abençoado. E eu insisto, nos apresenta um exemplo a ser seguido. Apresentar os descendentes de Ismael é uma forma de deixar claro que ele foi abençoado mesmo. E o texto já tenta nos mostrar que ele habita diante da face de seus irmãos para confirmar a promessa do Senhor, para confirmar que ela já está sendo cumprida. Quando o Senhor fala, ele cumpre mesmo. Depois de um período de espera, não tanto quanto Abraão e Sara, os seus pais, mas ele também precisou esperar um pouquinho, Isaque é pai e Rebeca é mãe. Entram na história então Esaú e Jacó, que o texto nos faz entender que já tinham suas diferenças desde o ventre, a ponto de Rebeca querer entender o que estava acontecendo. Desde a sua consulta ao Senhor, enquanto ainda estava grávida, ela já sabe que o mais moço teria mais destaque. Isso era até um tanto quanto estranho, pois o primogênito deveria ter mais importância, mais destaque, mais reconhecimento. Mas o Senhor tinha os seus planos. E olha que parecem muito diferentes mesmo os dois, hein? Um é peludo, o outro é pelado. Um é caçador, o outro é sossegado. A chance de desavenças, então, principalmente quando eles eram mais moços, era realmente muito grande. E, mais uma vez, a questão da primogenitura entra em destaque. Esaú, com fome, prefere comer a ter o direito da sua primogenitura. Jacó, com astúcia, negocia esse direito de primogenitura por comida com alguém que está com fome. Seria muito difícil Jacó perder essa. A gente sabe que era mesmo o plano do Senhor, mas as coisas poderiam acontecer de outra forma. Do jeito que foi, só deve ter complicado ainda mais o relacionamento entre os irmãos. Talvez já fosse o Senhor preparando as coisas para Jacó partir para longe. Às vezes as coisas acontecem e são estranhas, e nós olhamos para elas e falamos, poxa, mas por que está acontecendo desse jeito? Pode ser que o Senhor esteja preparando todas as coisas, ainda porque as coisas nos pareçam estranhas. Nós só gostamos de ver as coisas boas acontecendo, mas às vezes as coisas estranhas também mostram algum direcionamento, alguma coisa para nos ensinar, para nos dar o entendimento de alguma coisa que está por acontecer de acordo com a vontade do Senhor. Isaque, em suas andanças, ele usa a mesma tática de seu pai e diz que a sua esposa é sua irmã. E agora era uma mentira completa, porque nem meia-irmã ela era. Mas isso acabou ficando esclarecido antes que alguma coisa pior acontecesse. E o medo dele de ser morto pelo povo da terra acaba não se confirmando. Mas há sim algumas disputas, algumas contendas, e Isaque chega a ser convidado a ir embora. Mas logo o povo daquela terra procura para fazer aliança com ele, porque nota que Isaque é de fato um abençoado da parte do Senhor. E quando as pessoas notam isso, querem se aproximar de quem vive isso. Que nós possamos também ser vistos na sociedade como abençoados pelo Senhor. E as pessoas queiram desfrutar disso conosco de alguma forma. Nós sabemos que a falta de entendimento do testemunho e a perseguição podem se apresentar muito mais facilmente se nós estivermos buscando a vontade do Senhor. E se de fato estivermos fazendo isso, nós seremos bem-aventurados mesmo que sejamos perseguidos. Mas não seria ruim se as pessoas notassem de forma correta o testemunho que nós estamos dando e quisessem mais disso para as suas vidas, não é verdade?
Seria uma ótima oportunidade para falarmos mais a respeito do plano de salvação. Então, se vier perseguição, nós somos bem-aventurados quando buscamos a vontade do Senhor e vamos falar da vontade dele. E se o testemunho for entendido e aceito, nós vamos falar ainda mais da vontade do Senhor para dar testemunho das coisas do Senhor para as pessoas. No caso da bênção dada a Jacó, que seria de Esaú, mas foi dada a Jacó, Rebeca teve participação predominante e determinante na situação. Ela encaminhou as coisas. Jacó acaba entrando no papel, ele até confirma ser Esaú, mas depois que tudo já estava pronto e com o apoio da sua mãe. Uma vez abençoado, ainda que o pai quisesse dar outra bênção ao segundo filho, não haveria muito o que dizer diante de tantas coisas boas que declarou para o primeiro. E Jacó então ficou com a melhor parte. E Esaú ficou revoltado. Mais uma vez, os planos do Senhor eram esses desde o ventre, que Jacó, o mais moço, fosse ser como se senhor de seu irmão, o irmão mais velho deveria servir ao irmão mais novo, e os seus planos, os planos do Senhor, não podem ser frustrados. Isso é um fato. Eu fico sinceramente inquieto que as coisas se confirmassem através desse caminho, chegando a esse ponto com tramas, enganações, mentiras. Isso me causa um pouco de inquietação. Eu não nego isso, mas eu creio que o Senhor tem um plano muito maior diante de todas as coisas. Então, primeiro o Senhor permitiu que fosse dessa forma. Se Ele não quisesse que fosse desse jeito, que os planos dele fossem cumpridos por esse caminho, Ele não teria permitido. Possivelmente tudo foi dessa forma para confirmar que era para Jacó ir embora mesmo. Diante de um quadro desse, era melhor Jacó sumir no mundo, pelo menos por um tempo, como Rebeca faz a sugestão para ele. Segundo, era de fato a vontade do Senhor que as coisas fossem encaminhadas para que Jacó tivesse mais destaque do que Esaú. Desde o ventre já se sabia que o mais velho serviria o mais moço. E por fim, eu volto a um ponto já comentado em outra mensagem dessa sequência de capa a capa. A Bíblia não esconde as tramas, não esconde as situações que nós podemos até achar que poderiam ser diferentes, o que para mim faz com que ela tenha ainda mais autoridade e que se apresente mais ainda como um livro verdadeiro. Se só contasse as coisas boas, ele poderia ser questionado, a Bíblia podia ser questionada. Bom, as pessoas questionam a Bíblia mesmo, ela contando coisas estranhas. Imagina como é que seria se só contasse as coisas boas. Então, se mostra a realidade do ser humano, é porque tem algum plano para ensinar, para mostrar como as coisas se encaminham, e mais, que Deus age no meio dessa história, que o Senhor age no meio de tudo isso. O ser humano pode acertar ou errar. Por conta do pecado tende mais para o erro mesmo. Agora, as coisas aparecem mesmo então erradas na história da humanidade, não tem como esconder isso. Há o erro diante da postura do ser humano se ele não buscar a orientação do Senhor para fugir do erro. E mesmo com esse erro que o ser humano muitas vezes apresenta, o Senhor quer relacionamento conosco, Ele quer nos ajudar a mudar o caminho para que nós possamos experimentar o melhor da sua vontade, deixando o caminho errado, o caminho estranho. Que nós possamos então reconhecer os exemplos ruins e fugir do erro. Que nós possamos buscar a vontade do Senhor apenas. Que deixemos de lado o nosso querer e busquemos as coisas lá do alto, o melhor da parte de Deus para nós. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.